Pronto, a aula está sendo gravada. Então, pessoal, vamos continuar nossa aulinha de cinemática, tá? Então, só para retomar, eu mostrei para vocês hoje como é que faz a transformação entre unidades de velocidade, tá? A gente usa comumente metros por segundo e quilômetros por hora. No sistema internacional, a unidade de velocidade é o metro por segundo, certo? Só para tirar o peso da consciência, eu vou colocar aqui no sistema internacional de unidades, é o chamado SI. A velocidade é dada em metros por segundo, tá? Metros por segundo. Então, vou deixar aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho a letra. Pronto, perfeito. Ok. Na sequência, deixa eu colocar uma cor diferente, que aqui está verde, né? Vou colocar aqui um... Pronto. Vou colocar um azul. Azulzinho, pronto. Aí depois eu falei da aceleração, né? Eu disse que a aceleração, ela representa a rapidez com que a velocidade do corpo muda. Se você tem um corpo que tem uma grande aceleração, significa que ele muda o valor da velocidade muito rapidamente. Pessoal, eu não abri aí a câmera, não? Eu abri a câmera, não? Abri, né? Tá aparecendo aí? Tá. Poxa, para mim não tá aparecendo a câmera, mas tudo bem. Tá aparecendo para vocês, então tá ótimo. Mas para mim não tá aparecendo, não. Beleza. Que estranho. Tá. Então vamos continuar. Então, como eu disse, a aceleração ela mede a rapidez com que a velocidade do corpo muda. Se o corpo ele tiver uma grande aceleração, significa que a velocidade ela muda rapidamente, tá? Se um corpo ele aumenta a velocidade bem devagarinho, significa que ele tem uma aceleração pequena. Para você entender de uma vez por todas o que é aceleração, certo? Imagine o seguinte, imagine que você tenha num sinal fechado um Fusca e uma Ferrari. E aí o sinal abre. Quando o sinal abre, os dois dão sua potência máxima, certo? O que vai acontecer? Enquanto a Ferrari vai fazer de 0 a 100 km por hora em 3 segundos, o Fusquinha vai fazer de 0 a 100 km por hora em 3 dias. Né? Então, isso significa que o Fusquinha ele demora muito a variar a sua velocidade. Já a Ferrari, ela aumenta a sua velocidade muito rápido. Então, isso significa que qual dos dois carros deve ter uma aceleração maior? Né? A Ferrari, ela deve ter uma aceleração muito maior do que o Fusca, já que a Ferrari vai ter uma capacidade de mudar a sua velocidade muito maior. Vai mudar a sua velocidade muito mais rapidamente. Tá? Então, para entender qual é a diferença entre velocidade e aceleração, né? Só lembrando, velocidade, rapidez com que o corpo se move. Se o corpo tem uma velocidade cada vez maior, significa que ele pode percorrer distâncias cada vez maiores no mesmo intervalo de tempo. Já se o corpo tem uma aceleração maior, significa que ele pode mudar a velocidade mais rapidamente, certo? É fundamental entender a diferença entre velocidade e aceleração. Então, se você tem, por exemplo, uma velocidade de 5 metros por segundo, ou se você tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, qual deve ser a diferença entre essas informações? Qual o significado de cada uma delas? Qual o significado de um corpo ter uma velocidade de 5 metros por segundo e qual é o significado de um corpo ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Tá? Perceba já a diferença entre as unidades, tá? Velocidade, metros por segundo. Aceleração, metros por segundo ao quadrado, tá?
Alguém tem alguma ideia? Vamos começar com velocidade. O que é que significa um corpo ter uma velocidade de 5 metros por segundo? Qual o significado disso? Né? Alguém pode dizer alguma coisa? O corpo tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Isso significa o quê? Uma velocidade de 5 metros por segundo, deslocamento dele, Camille? Como assim, deslocamento? Se um corpo tem uma velocidade de 5 metros por segundo, a velocidade com que ele está se deslocando, certo? Mas qual o significado desse valor, 5 metros por segundo? Ele significa o quê, pessoal? Né? Qual é a interpretação, qual o significado desse valor, 5 metros por segundo? Alguém pode dizer alguma coisa? Bom, eu vou colocar aqui, tá? Tem uma velocidade de 5 metros por segundo. A velocidade de 5 metros por segundo significa o seguinte. Camille colocou que a cada segundo ele percorre o quê? Deixa eu ver aqui o que ela disse. Ela disse que a cada segundo ele percorre 1 metro? Não. Se a cada segundo ele percorre 1 metro, a velocidade seria de 1 metro por segundo. Isso, você colocou aqui 5. É isso aí. Então, eu vou colocar aqui. Isso, muito bem, Camille. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Isso significa que a cada segundo o corpo percorre 5 metros. Esse é o significado. Certo? A cada segundo ele percorre 5 metros. Beleza? Então, preto. Pronto. A cada segundo ele percorre 5 metros. Tranquilo? Agora eu pergunto a vocês. E qual o significado do corpo ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? E agora? O que é que significa isso? Ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Alguém tem uma ideia? Vamos lá, vou colocar aqui, tá? Significado. Aqui significa o seguinte, que a cada segundo, a velocidade do corpo varia de 5 metros por segundo. Tá? Então, essa é a diferença entre velocidade e aceleração. A velocidade ela vai indicar a cada segundo quanto o corpo andou. Enquanto a aceleração ela vai indicar a cada segundo de quanto a velocidade mudou. Aqui ele está dizendo que a velocidade está mudando de 5 em 5. Por exemplo, se aqui for um corpo que partiu do repouso, no tempo t igual a 0, a velocidade é 0, ele partiu do repouso. Em t igual a 1 segundo, a velocidade vai ser quanto? 5. No instante 2 segundos, a velocidade vai ser quanto? 10. No instante 3 segundos, a velocidade vai ser quanto? 15 metros por segundo. Vai aumentando de 5 em 5. Certo? Esse é o significado da aceleração. Agora, da velocidade, se a velocidade for 5 metros por segundo, significa a distância que ele está andando a cada segundo. Então, se ele está na posição, por exemplo, 10 metros, tá? E ele está indo no movimento progressivo, ou seja, está a favor da trajetória orientada. Então, se ele está em 10 metros, um segundo depois ele está em que posição? 15 metros. Um segundo depois, ele está em que posição? 20 metros, 25 metros, 30 metros, e assim por diante. Tá? Ele vai andar 5 metros a cada segundo, certo? Se ele tiver uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, eu espero que esteja claro essa diferença entre velocidade e aceleração, que geralmente o pessoal confunde, embaralha os dois, e aí, meu amigo, se você não entender a diferença entre velocidade e aceleração, vai ficar complicado você se dar bem aqui em cinemática, tá? Tem que entender bem essa diferença. Caso alguém não tenha entendido ou tenha alguma dúvida, pode ir falando aí, pode abrir o microfone se quiser, certo? Ou se não quiser abrir o microfone, pode digitar aí numa boa, sem estresse.
Então, pessoal, para a gente fechar a cinemática, está faltando a gente discutir dois movimentos, certo? O chamado movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? O nosso tempo é muito curto, não estou falando nem de hoje, de ver esses problemas todo do Google, mas estou falando do semestre em si, né? O nosso módulo são só 5 semanas, né? Então, eu vou mostrar os conceitos para vocês, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de fazer exercício disso aqui, tá? Mas é óbvio, né, que nas nossas avaliações, eu vou levar isso em consideração, a gente vai ter uma prova bem conceitual, tá? Então, movimento retilíneo uniforme. É o chamado MRU, movimento retilíneo uniforme. Tá, então, o que é que vai ser o movimento retilíneo uniforme? Vou colocar aqui. É um movimento em linha reta com velocidade constante. Movimento em linha reta com velocidade constante. Tá? Então, o corpo vai se movimentar em linha reta e ele vai ter uma velocidade constante. A velocidade não vai mudar, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo. Pega um exemplo aqui. Olha só isso. Aqui a gente tem um corpinho que no instante t igual a 0, ele está na posição 0. Aí no instante t igual a 1 segundo, ele está na posição 3 metros. No instante 2 segundos, ele está na posição 6 metros. No instante 3 segundos, na posição 9 metros. E no instante 4 segundos, na posição 12 metros. Tá? Então, aqui eu tenho algumas perguntas para vocês. Primeira pergunta. Esse movimento aqui, pessoal, veja que ele está se movimentando a favor do eixo. Ó, o eixo aponta para a direita e ele está indo a favor do eixo. Então, a primeira pergunta. Esse movimento aqui, ele deve ser progressivo ou retrógrado? Nesse caso aqui, nós temos um movimento progressivo ou retrógrado? Nesse exemplo. O que vocês acham? Progressivo ou retrógrado? Digitem aí. O que você acha, Camille? Nós temos aqui um movimento progressivo ou retrógrado? Muito bem, nós temos um movimento progressivo, né? Se o corpo ele se move a favor do eixo, não vai passar vergonha, não. Pode falar, a gente está aqui para errar, para acertar, certo? O importante é participar. Quanto mais você participar, mais conectada com a aula você vai estar e até lembrar. Você vai lembrar mais facilmente do que a gente está discutindo, tá? Então, fique bem à vontade. Então, Camille e turma, como eu falei, como o corpo está indo a favor do eixo, está vindo para a direita aqui, o eixo aponta para a direita, esse movimento é chamado de progressivo, tá? Se a setinha do corpo aqui, ó, do movimento, fosse sentido contrário, tipo o instante zero, em vez de ser aqui, ó, fosse aqui, 0, 1, 2, 3, 4, né? O corpo está indo agora para lá, contra o eixo, aí o movimento seria retrógrado. Outra pergunta para vocês. No caso dessa figura aqui, vocês já me disseram que o movimento é progressivo. A próxima pergunta é, a velocidade escalar desse corpo é positiva ou negativa? O que vocês acham? Esse corpo deve ter uma velocidade escalar positiva ou negativa? O que vocês me dizem aí? Positiva ou negativa? A velocidade escalar. Muito bem, Camila e Ana Beatriz. Uma velocidade positiva. Tá? O corpo está indo a favor do eixo. Se ele estivesse indo contra o movimento retrógrado, aí a velocidade escalar seria negativa, certo? Só estou chamando a atenção disso aí que a gente viu na aula passada para a gente ir fixando as ideias, certo? E agora eu vou fazer a pergunta mágica, eu quero ver quem é que vai responder para mim, que é o seguinte. A velocidade escalar desse corpo aqui vale quanto? Né? Qual é o valor da velocidade escalar desse corpo? Em outras palavras, né? Qual é a distância que ele percorre por segundo? Né? A gente quer expressar a velocidade no sistema internacional, metros por segundo. Então, qual é a velocidade escalar desse corpo em metros por segundo? Que é a mesma coisa que perguntar a cada segundo esse corpo percorre quantos metros? Então,
como é que a gente pode expressar a velocidade escalar desse corpo? Qual seria a velocidade escalar dele? Alguém tem alguma ideia? É isso aí, Camilo. Muito bem. Veja que a cada segundo ele percorre 3 metros. Ó. 3, aí 6, ó, 9, 12. Então, isso significa que esse corpo aqui, ele vai ter uma velocidade de 3 metros por segundo. E um valor positivo. Essa velocidade escalar vai ser positiva, porque, como a gente já discutiu, o movimento é progressivo. Certo? Movimento progressivo. Então, deixa eu colocar aqui. Beleza. Show de bola. Então, isso é um movimento retilíneo uniforme. Isso é um exemplo de movimento retilíneo uniforme. Veja que ele está se movimentando em linha reta e o valor da velocidade é constante. Certo? O valor é constante, não muda. A consequência disso, pessoal, é que no mesmo intervalo de tempo, o corpo sempre percorre distâncias iguais. Se eu pegar sempre um intervalo de 1 segundo, ele vai percorrer sempre 3 metros. Se eu pegar um intervalo sempre de 2 segundos, né, de 2 em 2, ele vai percorrer sempre 6 metros. Tá? Então, essa é uma das principais características do movimento retilíneo uniforme. É que o corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Né? É óbvio, já que a velocidade do corpo é constante, a velocidade é fixa. Né? Então, vou deixar aqui essa informação. Tá? Vou deixar aqui de um azulzinho. Não, vai ficar parecendo aquilo ali. Pronto. Tá ótimo. Beleza? Então, deixa eu pegar outro exemplo. Outro exemplo. Nesse caso aqui, pessoal, qual deve ser a velocidade escalar do corpo aqui? A velocidade escalar do corpo aí vale quanto? Alguém pode dizer para mim? Ana Beatriz, Camille, João. O que vocês acham? Nesse caso dessa última figura aqui, qual deve ser? Isso aí, Ana Beatriz, Camille, acho que a Natália falou ali, né? 2 metros por segundo, né? Veja que a cada segundo, ó, ele percorre 2 metros. Ó. Então, nesse caso aqui, a velocidade vai ser de 2 metros por segundo. É isso. Certo? Show. Então, pessoal, nós vamos precisar agora determinar uma função que nos diga qual é a posição do corpo em cada instante. Tá? Essa é uma função importante porque a gente consegue prever onde é que o corpo está num instante específico. Tá? A questão vai chegar para você e vai dizer assim, olha, um corpo que parte dessa posição aqui, com essa velocidade 3 metros por segundo, onde é que ele vai estar no instante 42 segundos? E aí a gente vai ter uma função que vai nos dar isso. Qual é a posição do corpo em cada instante. A gente vai poder mapear, a gente vai poder prever onde é que o corpo vai estar em qualquer instante que eu quiser. A função que faz isso é chamada de função horária das posições. Então, deixa eu colocar aqui. Função horária das posições. Tá? Deixa eu colocar aqui de V. Função horária das posições. Vamos deduzir essa função horária aqui. E viu que V é igual a ΔS sobre ΔT, né? Deixa eu puxar a equação para cá. Deixa eu puxar aqui em cima, a equação. V igual a ΔS sobre ΔT. Aqui. A partir dessa equação, eu consigo deduzir a função horária das posições. Vai ficar o seguinte. Como essa velocidade do movimento aqui vai ser constante, então não preciso mais trabalhar com valor médio. Né? Porque se a velocidade é constante, o valor médio é igual à própria constante. Por exemplo, você tira 7 o ano inteiro. Qual é a sua média? 7. Então, se a velocidade é constante, eu não vou precisar mais usar esse termo, velocidade média. Tá? Vou usar só V de velocidade, já que o valor é sempre o mesmo. Como é que eu acho esse ΔS? Esse ΔS
é a posição escalar final menos a posição escalar inicial, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a final menos a inicial, certo? Infelizmente, esse programa não tem subscrito, então eu tenho que colocar aqui a parte. Deixa eu colocar aqui um zerinho, que é a posição escalar inicial, certo? Pronto. Aqui. Isso aqui é o ΔS. Aí o ΔT. O ΔT, ele vai ser o instante final menos o instante inicial. Tá? Instante final menos o instante inicial. Show. Aqui. Só que o instante inicial, pessoal, geralmente a gente joga como sendo zero. É o instante em que a gente zera o cronômetro. Vai ocorrer um evento, vai iniciar um evento. O que a gente faz? A gente zera o cronômetro. Né? Então, o instante inicial é zero. E aí vai ficar aqui embaixo só o T na divisão. Aí o que a gente faz quando está dividindo aqui? A gente passa multiplicando. Certo? Deixa eu colocar essas coisas aqui de uma cor diferente. Vou colocar um vermelho. Eita. Vou colocar aqui um vermelho, tá? Calma aí que eu estou apanhando aqui o programa. Faz parte. Isso, vermelho. 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 Isso, olha aí, coisa maravilhosa. Vamos dar uma organizada aqui. Aqui. Pronto, a gente já viu que isso aqui é zero. Certo? Deixa eu ver se eu consigo riscar em cima. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Riscar em cima aqui. Deixa eu selecionar a caneta. Isso. Deixa eu ver se é possível riscar em cima aqui. Isso. Isso aqui, ó, é zero. Tá? E aí eu vou passar esse T que está dividindo aqui, ó, eu vou passar multiplicando. Tá? Então vai ficar VT. Vai ficar assim. Vai ficar V vezes T é igual a S menos o S0. O zerinho lá. É a posição inicial. Pronto, se você organizar isso aqui, deixa eu ajeitar aqui. Ó, você passar esse S0 para o outro lado, ele não está negativo aqui, então do outro lado ele vai ficar positivo. Então isso significa, como é que eu saio disso aqui? E agora, como é que eu saio disso? Tá, aí você vai chegar nisso aqui, ó. S é igual a S0, vou colocar aqui. S é igual a S0 mais VT. Tá? É só passar esse S0 para o outro lado. Essa função aqui é a chamada função horária das posições. Tá? Ele vai dar para você de onde é que o corpo parte, qual é a posição inicial, qual é a velocidade do corpo. Aí ele vai perguntar, no instante 20 segundos, aí você vai substituir aqui, qual é a posição do corpo? Tá? E você vai achar qual é a posição do corpo em qualquer instante que ele quiser. Tá? Que ele perguntar para você. É só você jogar um instante aqui. Né? Para lembrar essa equação, muita gente chama essa equação de sorvete. Né? Sorvete. Né? S é igual a S0 mais VT é a função horária das posições no movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, vamos ver um exemplo de como é que a gente usa essa equação. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa que eu vi que eu esqueci aqui. Ó. Eu falei da aceleração, esqueci de colocar a equação da aceleração. A equação é essa. Deixa eu colocar aqui. A equação da aceleração é essa daqui. Tá? Vai ser ΔV sobre ΔT. É a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Tá? Por exemplo, um corpo ele varia sua velocidade de 50 metros por segundo em 10 segundos. Tá? Ele sai de zero, a velocidade, até 50. Em 10 segundos. Aí ele vai perguntar, qual é a aceleração escalar média? Aí você vai jogar aqui, a variação da velocidade. Foi de 0 a 50? Então, 50
no intervalo de tempo de 10 segundos. Então, 50 por 10 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado, que coincidentemente é o valor que eu usei como exemplo aqui. 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, equação da aceleração em escala média, ΔV sobre ΔT. Essa daqui é a equação da velocidade escalar média, que é ΔE sobre ΔT, que a partir dela a gente chega na função horária das posições, que é isso aqui. Aí você diz, tá, professor, mas eu sei que isso aqui eu vou usar quando eu quiser a velocidade escalar média. Isso aqui eu vou usar quando eu quero a aceleração em escala média, esse ΔV sobre ΔT. Isso aqui eu vou usar quando? Isso aqui você vai usar nos seguintes problemas. Deixa eu puxar um exemplo aqui. Puxar esse exemplo. Veja bem. Veja bem. Exemplo. Deixa eu colocar aqui, exemplo. Exemplo. Ele vai dizer assim, olha só. Olha a pergunta que ele vai colocar. Deixa eu anotar aqui a pergunta. Determine a função horária das posições do corpo da figura. Tá? Pronto, tá aqui a figurinha. Ele quer que a gente determine a função horária das posições desse corpo. Então, eu vou usar essa expressão aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Basta a gente substituir, pessoal, quando ele perguntar qual a função horária, você vai ter que substituir duas coisas. Você vai ter que dizer qual é a posição inicial, você vai ter que dizer quem é esse cara aqui, ó, e vai ter que dizer quem é a velocidade. Só isso, é só substituir isso. Então vai ficar assim, olha só. Vou colocar aqui. A função horária vai ser essa. S é igual. Aí, quem é a posição inicial do corpo? Aí você vem aqui, a posição inicial é o lugar onde o corpo está no instante t igual a zero. Aí você olha, t igual a zero, a posição do corpo vale quanto? 10 metros. Então você coloca no S0 vale 10. Tá? Aí depois você vai jogar a velocidade. Veja que o corpo, a cada segundo, ele está andando 6 metros. Né? 6, mais 6, mais 6, mais 6 a cada segundo. Então, isso significa que a velocidade dele vale 6 metros por segundo. Aí, nessa etapa, tome muito cuidado com o sinal, se é positivo ou negativo. Nesse caso, como o corpo está se movimentando a favor do eixo, então a velocidade escalar é positiva. Então, vai ser mais 6, certo? Deixa eu dar um espaço aqui. Mais 6 vezes t. Pronto. Essa é a função horária das posições do corpinho. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Pronto. Tá? Então é isso. Ele vai perguntar a função horária, vai dar a figurinha, a situação do corpo, e você vai identificar qual é a posição inicial e qual é a velocidade. Se nessa figura esse corpinho se movimentasse para o outro lado, tá? A setinha está para esse lado e o corpo se move para o outro, aí a velocidade seria negativa. Então seria menos 6t. Certo? Tá claro isso? Vamos fazer outro exemplo? Outro exemplo. Deixa eu pegar aqui outro caso. Aqui. Vamos lá. Pega esse caso aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui. Outro exemplo. Exemplo. Determine a função horária das posições de cada corpo da figura. Certo? Tem dois corpos agora. Aqui eu tinha feito a função horária só desse corpinho aqui. Agora eu quero achar qual é a função horária desse corpo e qual é a função horária desse corpo. Certo? Cada um deles. Vou dar 30 segundinhos para vocês tentarem fazer isso. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Certo? Eu quero que você faça para esse corpo e para esse corpo. Ache a função horária de cada um deles. Tente fazer 30 segundos para fazer isso, que é bem rápido.
E aí, alguém já fez? Como é que fica a função horária para esse primeiro corpo aqui? Escreva aí no chat para mim. Como é que fica a função horária desse corpo 1? Ou desse corpo A? Vou chamar esse corpo aqui de corpo A. Corpo A. Então, para o corpo A, qual é a sua função horária, pessoal? Eu vou colocar ali corpo B. Esse aqui vai ser o nosso corpo B. Alguém conseguiu achar aí a função? Corpo B. Pronto, a Ana Beatriz colocou 1 mais 2t para o corpo A, né? 1 mais 2t, isso. E colocou para o corpo B 15 menos 5t. Pronto, é isso mesmo. Tá? Vamos fazer aqui. Ó, vai ficar assim. Deixa eu colocar aqui. Para o corpo A, vou chamar de SA, certo? É igual. Posição inicial. Tá aqui, ó. Você vai seguir esse padrão aqui. Posição inicial, você olha, 1 metro. Então, 1. A velocidade, 2 metros por segundo. E a favor do eixo. Certo? O que foi, Camilo? Tudo bem? Então, veja, olha. O corpo A está se movimentando a favor do eixo. Então, a velocidade positiva. Você vem aqui, ó, mais 2 vezes t. Pronto, está feito. Essa é a função horária do corpo A. É só isso. Só isso. Não tem mistério. Não tem mistério, certo? O corpo B. Corpo B, você vem aqui, SB, posição de B. Vai ser dada pelo quê? Posição inicial, que é 15, certo? E a velocidade é menos 5. Por que a velocidade é negativa? Porque o eixo é para um lado e o corpo está indo para o outro. Ele vai contra o eixo. Esse corpo vai a favor do eixo. Então, a velocidade escalar é positiva. Esse corpo vai contra o eixo. Então, a velocidade é negativa. Então, vai ficar menos 5 vezes t. Pronto. Está feito. Essa é a função horária da posição do corpo B. É só isso. Tá? Sem mistério. Aí, pessoal, nessa situação aqui, perceba que esses dois corpos, eles estão indo um contra o outro. Eles estão indo um de encontro ao outro. Então, aí, há duas perguntas que eles podem fazer para vocês. Ele pode perguntar, nesse caso, em que instante eles se encontram, né? Eles estão em um, encontram o outro, vai chegar um instante que eles se encontram. E a segunda pergunta que ele pode fazer é, qual é a posição que eles se encontram? Onde é que eles se encontram? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso. Deixa eu colocar a pergunta aqui. Encontre o instante e a posição de encontro dos corpos da figura acima. Ok? Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu organizar aqui. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Pronto. Ótimo. Então, eu quero duas coisas, tá? Eu quero saber o instante e a posição que esses corpos vão se encontrar, tá? Para fazer isso, pessoal, é muito simples. Vocês já sabem aqui, ó, qual a função horária das posições de cada um dos corpos, do corpo A e do corpo B. Os corpos vão se encontrar quando suas posições finais elas forem o quê? Iguais. Quando as posições dos corpos coincidirem, é porque eles se encontraram. Então, basta você dizer que o encontro vai ocorrer quando as posições SA e SB forem idênticas, forem iguais. Tá?
E aí, como é que vai ficar isso? Vai substituir as funções. Vamos substituir. A função de A é 1 mais 2t. 1 mais 2t. A função de B, quanto é? 15 menos 5t. Tá? Pronto. Então, eu vou passar esse menos 5t para o outro lado. Vai ficar positivo, tá? Menos 5t vai ficar mais 5t. E o 1 vou passar para o outro lado, vai ficar assim. Fica dessa forma. Vai ficar aqui 5t, certo? Que era negativo, ficou positivo, e o 1 vai passar para o outro lado, vai ficar menos 1 aqui. Ó. Então vai ficar 7t é igual a 14, né? Vou colocar aqui, 7t é igual a 14. Sete t igual a 14. Tá? Deixa eu abrir espaço aqui. Opa. Consegui um espacinho aqui. Pronto. Então, agora você passa o 7 que está multiplicando, dividindo. Vai ficar 14 por 7. Então, isso significa que eles vão se encontrar no instante t igual a 2 segundos. T igual a 2 segundos. Está feito. O encontro vai ocorrer nesse instante aí. Certo? Eles se encontram nesse instante. T igual a 2 segundos. Tá? Show. Só que são duas perguntas, né? Ele quer saber em que instante eles se encontram e ele quer saber também qual é a posição que esses corpos se encontram. Para saber a posição de encontro, basta você pegar esse instante que você achou do encontro e substituir em qualquer uma dessas duas equações. Você pode substituir na de A ou na de B. Professor, por que eu posso substituir em qualquer uma? Porque nesse instante eles estão na mesma posição. Tá? Então é óbvio que as posições desses corpos têm que dar o quê? A mesma coisa, né? Se você substituir esse instante em cada uma dessas equações e der valores diferentes, significa que você errou o tempo. Aí refaça essa continha aqui, que o instante que você achou está errado. É até uma forma de você verificar se você acertou a questão. Tá? Então é perfeito. Veja que de cabeça, se você substituir aqui, ó, vai ficar 2 vezes 2, certo? O tempo não é 2, ó. Então joga aqui no T1, 2. Vai ficar 4. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Se você jogar aqui, vai ficar 2 vezes 5, 10. 15 menos 10, 5 também. Tá? Então, eles se encontram na posição 5 metros. Para ficar registrado, eu vou colocar aqui SA é igual a 1 mais 2 vezes 5. Oh, desculpa. 2 vezes 2, certo? É o tempo aqui. E aí a gente vai chegar que a posição de encontro vai ser de 5 metros, né? Vai ficar 4 mais 1, 5 metros. Essa é a posição de encontro, 5 metros. Então, está feito. Essas são as duas respostas que a questão estava pedindo. Tá? 5 metros é a posição de encontro. E 2 segundos é o instante que eles se encontram. Tá feito. Beleza? Ok. Deixa eu colocar... Tá, então vamos para frente. Vamos para frente. É importante agora a gente saber trabalhar com gráficos, certo, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui outro tópico. Deixa eu puxar aqui. Eu não sei por que aqui. Ok, vamos lá. Outro tópico aqui importante. Gráficos do MRU. Gráficos do MRU. Então, veja. A posição do corpo, ela vai obedecer essa função aqui.
Tá? Deixa eu colocar aqui que a gente vai usá-la. Deixa isso aqui. Por que isso aqui veio junto? A gente vai precisar dessa função aqui, certo? S é igual a S0 mais VT. E aí eu pergunto a vocês, se eu for construir um gráfico da posição em função do tempo, certo? Um gráfico da posição em função do tempo, esse gráfico ele tem que dar uma reta. Se eu for construir aqui um gráfico da posição do corpo em função do tempo, esse gráfico ele tem que dar essa reta vermelha aqui. Por quê, hein, pessoal? Por que o gráfico tem que dar uma reta? Porque a função que descreve esse gráfico é essa daqui, que é uma função de que tipo? É uma função do primeiro grau. É uma função do tipo y é igual a x mais b, lembra? Equação do primeiro grau. Então, vai dar uma reta. Tá? É importante aqui a gente saber o que significa a inclinação dessa reta. Como é que a gente acha a inclinação de um gráfico? A inclinação de um gráfico, pessoal, vocês vão achar da seguinte maneira. Deixa eu escrever aqui. Eu quero saber o que significa isso. Tá? Isso aqui. O que significa isso aqui é o quê? Essa inclinação aqui. Para achar a inclinação de um gráfico, você faz o seguinte. Você vai pegar nesse triângulozinho aqui, o lado oposto, e vai dividir pelo lado adjacente. Você vai fazer uma conta idêntica da tangente. Lembra a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Você vai ter que fazer isso. Então, o lado oposto do triângulo é esse lado aqui, ó. Esse lado, ó. Que vai de S0 até S. Ou seja, o que é S menos S0, que é esse pedaço aqui? S menos S0 é ΔS. E esse pedaço aqui de baixo, que é o lado adjacente ao ângulo. O que é isso aqui? Isso aqui é um pedaço do eixo T, é o ΔT. Pronto, então agora basta substituir aqui. O lado oposto é ΔS, então vai ficar alfa é igual ao lado oposto, que é ΔS, sobre o lado adjacente, que é ΔT. E aí eu pergunto a vocês, o que é ΔS sobre ΔT? O que é ΔS sobre ΔT? ΔS sobre ΔT é V, é a velocidade do corpo. Tá? Nossa, aqui ficou ruim, peraí. A inclinação do gráfico é isso, é a velocidade, tá? Então, resumindo o que eu discuti aqui, a pergunta é, o que significa a inclinação de um gráfico da posição pelo tempo? O significado está aqui, é a velocidade do corpo. Isso significa que quanto mais inclinado o gráfico estiver, o gráfico for cada vez mais inclinado, a velocidade do corpo é cada vez maior. Esse é o significado. Tá? Então, para não esquecer, eu vou colocar aqui uma observação importante. A inclinação do gráfico da posição pelo tempo é a velocidade do corpo. Inclinação é a velocidade. Ok? Então, exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu puxar a figura aqui. Então, exemplo. A pergunta é a seguinte. Vamos lá, vocês que vão responder para mim. Qual dos gráficos representa o corpo mais rápido? Olhando para esse gráfico aqui, pessoal, que tem uma reta verde e uma reta laranja. Qual desses dois a gente deve ter o corpo mais rápido? Será que é o verde ou será que é o laranja? O que vocês acham?
Ana Beatriz acha que é o laranja. Todo mundo concorda com ela? Tem alguém que discorda? Tem alguém que acha que é o verde? Qual desses dois deve ser o mais rápido? O gráfico que representa o corpo verde ou o gráfico que representa o laranja? Maria Ariane acha que é o verde. Débora acha que é o verde. Pessoal, de acordo com o que a gente discutiu aqui em cima, né? Viu, Natália? Isso aí. De acordo com o que a gente acabou de discutir aqui, quanto maior for a inclinação, o gráfico mais inclinado, veja que esse ângulo vai abrindo. Você vai ficando cada vez mais inclinado, mais inclinado, mais inclinado. Esse ângulo aqui vai ficando cada vez maior. E esse ângulo é a velocidade. Essa inclinação é a velocidade. Então, significa que quanto mais inclinado, o corpo está cada vez mais rápido. E, olhando para esses gráficos aqui, compara as inclinações. Nesse gráfico de baixo, o laranja, no laranja, a inclinação é só isso aqui, ó. Essa é a inclinação do laranja, só isso. Do verde, a inclinação é tudo isso, ó. Tudo isso aqui é a inclinação do verde. Ou seja, no gráfico verde, a inclinação é bem maior. Então, isso significa que a velocidade do corpo é bem maior. Tá? Então, qual dos gráficos representa o corpo mais rápido? O verde. Tá? Essa é a resposta. Coloca assim, resposta. O verde. Tá? Então, um verdinho aqui. Pronto. Então, é só olhar a inclinação. Tá? É muito importante isso. Você responde bem rapidamente a pergunta e batendo o olho no gráfico, você já tem aquela visão de qual é o corpo que está se movimentando mais rapidamente. Beleza? Tranquilo. Então, para os gráficos da posição, nós vamos ter algumas possibilidades, tá? Deixa eu colocar aqui, possibilidades de gráficos da posição pelo tempo. Possibilidades de gráficos da posição pelo tempo. Deixa eu colocar uma cor diferente. Isso aqui tá bom. Deixa eu puxar os gráficos para cá. Deixa eu puxar os gráficos. É gráfico pra caramba aqui. Deixa eu puxar aqui. Pronto, vamos discutir aqui as possibilidades dos gráficos da posição pelo tempo no MRU. Deixa eu organizar aqui. Vamos lá. Lembrando que qualquer gráfico que eu colocar aqui, ele sempre vai ter que ser uma reta. Por que ele tem que ser uma reta? Porque ele vai ter que obedecer essa função aqui, que é a função horária das posições, que é uma equação de que tipo? É uma equação do primeiro grau. Tá? Então, vai ser sempre uma retinha. Aqui, veja, todos os casos, uma reta. Qual a diferença entre esses três primeiros e esses três últimos aqui? É que nos três de cima, a reta é crescente, enquanto que nos três de baixo, a reta é decrescente. Tá? E o que é que significa isso? Significa que, quando a reta é crescente, o corpo está se movimentando a favor do eixo. Suas posições estão ficando cada vez mais positivas, nos três casos. Enquanto que aqui, nesses três últimos, ele está se movimentando contra o eixo. Veja que suas posições estão ficando cada vez menos positivas ou cada vez mais negativas. Então, isso significa que, nesses três primeiros casos aqui, o movimento deve ser progressivo ou retrógrado? Nesses três primeiros casos.
Nesses 3 primeiros casos, a velocidade vai ser positiva, velocidade positiva, e o movimento é dito aqui progressivo, movimento progressivo. Isso aí, movimento progressivo. Tá? Isso é o que acontece nesses 3 primeiros gráficos aí. Já aqui embaixo, que a reta é decrescente, tá? O corpo vai ter um movimento contra o eixo. Tá? Veja que as posições crescem para cima e as posições estão descendo aqui, estão indo para posições cada vez mais negativas. O corpo está se movimentando contra o eixo. Então, a velocidade aqui é negativa. Tá? A reta decrescente, velocidade negativa. A inclinação do gráfico é negativa. Então, ó, velocidade negativa. E aqui a gente diz que o movimento é retrógrado. Tá? No primeiro caso é progressivo, nesse caso aqui é retrógrado. Beleza? Tá. Aqui nesses três casos aqui de movimento progressivo e velocidade positiva, qual é a diferença entre esses gráficos agora? A diferença é apenas de onde o corpo parte. Aqui, ó, olha o S0 aqui, aqui e aqui. Nesse primeiro caso, ele parte de uma posição inicial positiva. Aqui ele parte da onde? Da posição inicial igual a zero, ou seja, ele parte da origem. E aqui ele parte de uma posição inicial, ó, negativa. Tá? A diferença é só essa. Aqui também é a mesma ideia, certo? Posição inicial positiva, zero e negativa. Tá? Então é fundamental identificar o sinal da velocidade em cada gráfico. Vai depender se a reta é crescente ou decrescente. Se a reta é crescente, velocidade positiva. Se a reta é decrescente, velocidade negativa. E como a gente já tinha visto, velocidade positiva, o movimento é progressivo. Velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Velocidade positiva, ele se move a favor do eixo. Velocidade negativa, ele se move contra o eixo. Tranquilidade? Primeira? Legal. Pessoal, hoje vamos até às 11, tá? Pode ser? Nossa aula seria até 10h30. Mas aí teve todos esses problemas aí do Google, que travou e... Certo? Então, 11 horas a gente encerra hoje, tá? Então, vamos para frente. Vamos para frente. Outro gráfico que eu queria mostrar para vocês é um gráfico da velocidade pelo tempo, tá? Aqui eu mostrei um gráfico. Deixa eu colocar aqui. Letra A. Letra A. Gráfico da posição pelo tempo. Gráfico da posição pelo tempo. Eu vou mostrar agora para vocês outro gráfico, que é o gráfico da velocidade pelo tempo. Vou colocar aqui. Gráfico, letra B. Da velocidade pelo tempo. Tá? Esse gráfico aqui, como é que ele deve ficar? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Qual a aparência desse gráfico aqui? Como é que esse gráfico deve ficar, pessoal? O que vocês acham? Será que ele é uma reta crescente? Será que ele é uma reta decrescente? Será que ele é uma parábola? Será que ele é um segmento de reta aqui? Como é que deve ficar um gráfico da velocidade pelo tempo? Só lembrando que aqui a gente está trabalhando no MRU, movimento retilíneo uniforme, que é um movimento em linha reta, em que a velocidade se dá constante. A velocidade é fixa. A velocidade nem aumenta nem diminui. Então, esse gráfico aqui, pessoal, da velocidade pelo tempo, ele deve ser, como Maria Ariane colocou aí, uma reta, beleza. Mas quando você diz apenas uma reta, a gente ainda tem 3 possibilidades. Essa reta pode ser crescente, pode ser uma reta decrescente, ou pode ser uma reta horizontal. Então, eu pergunto a vocês, a Ariane já colocou ali que tem que ser uma reta. Beleza. Mas é uma reta crescente, decrescente ou uma reta horizontal? O que vocês acham? Muito bem. Tem que ser horizontal. Vai ter que ser um gráfico assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Sou um péssimo desenhista. Ah, eu já sei. Vou colocar uma régua aqui, ó. Olha que maravilha.
colocar uma régua aqui. Olha aí que delícia. Aqui, ó. Ah, agora vai. Olha, olha que maravilha. Opa, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu selecionei, meu filho. Vamos lá. Tá arriscando não. Tudo bem, tudo bem. Não quer arriscar, então tá, beleza. Então eu vou arriscar com a caneta mesmo. Fazer o quê? Ah, já sei por que não tá arriscando. Já sei, aqui. Ativar a caneta. Ah, pronto. Agora vai, agora vai. Agora vai. Ó. Aqui, ó. Olha aí que delícia. Olha só que maravilha. É isso. O gráfico é esse. É uma reta horizontal, pessoal. Tá? É uma reta horizontal, o gráfico. Por que é uma reta horizontal? Porque nós temos um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade ela nem aumenta nem diminui. Em qualquer instante que você pegar, a velocidade é sempre a mesma. Tá? Por isso tem que ser assim. Outra coisa, uma coisa importante aqui, pessoal, nesse gráfico da velocidade pelo tempo, é a área. Tá? É essa área aqui. Deixa eu identificar a área aqui para vocês. Deixa eu marcar aqui de roxo. Tá? Deixa eu ver se eu posso riscar aqui em cima. Isso. 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 Tem um amarelo aqui, amarelo, amarelo? Tem, pronto. Olha só isso. Ah, eu acho que esse marcador de texto é mais legal. Vamos ver aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Peraí, calma aí. Marcador de texto. Isso. Deixa eu desativar a caneta aqui. Que aí eu vou conseguir. Eu estou chamando a atenção dessa área aqui, pessoal. Olha só. Tá, meu filho. Eu já selecionei. Isso. Essa área aqui. Ó, ó. Olha só que maravilha. Deixa eu ver se tem como colocar ele maior. Aqui. Isso. 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 Era isso que eu queria. Isso. Essa área. Tá? Essa área ela tem um significado importante, pessoal. Tá? Essa área ela significa o deslocamento escalar do corpo. Se você tiver um gráfico que tem uma área abaixo da curva cada vez maior, significa que o deslocamento escalar que o corpo sofreu naquele intervalo de tempo é maior do que o outro caso. Tá? Então, isso é importante, eu vou colocar aqui essa observação. Deixa eu colocar aqui OBS. 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 Ah, isso. A área é numericamente igual ao deslocamento escalar do corpo. Tá? Vamos organizar aqui. Isso. Pronto, então, vamos colocar aqui, pronto. Então, vê se vocês entenderam isso. Vamos ver se vocês entenderam isso. Por exemplo, olha só isso aqui. Deixa eu puxar aqui uma figura, rapidinho. Essa figura aqui. Essa. Eu tenho aqui um gráfico que representa o movimento de dois corpos. Tá? O corpo laranja e o corpo representado pelo gráfico verde. A pergunta é a seguinte: qual dos gráficos representa o corpo que sofreu maior deslocamento escalar no intervalo de tempo dado? De tempo dado. Então, olha, eu tenho dois corpos que estão se movimentando. Eles são representados por esses dois gráficos, um gráfico laranja e um gráfico verde. Eu quero saber, nesse intervalo de tempo que está ocorrendo esse movimento, qual dos dois deve sofrer um deslocamento, pessoal, escalar maior? Será que é o corpo laranja ou o corpo verde? O que vocês acham? A nossa amiga Maria Ariane já disse aqui que é o laranja, né?
Vocês concordam com ela? Será que é o laranja ou o verde? Hein? Pessoal, de acordo com o que a gente discutiu aqui em cima, o deslocamento escalar é a área, é essa área aqui, ó, embaixo da curva, certo? Então, no caso do gráfico laranja, a área vai ser tudo isso. Enquanto que no gráfico verde, a área é só isso. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a gente ver a diferença, certo? Eu vou pintar aqui para vocês verem. Aí fica mais... Deixa eu pegar aquele marcador de texto de novo. Olha, do verde vai ser isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o do verde. A área vai ser essa. Então, ele vai sofrer um deslocamento escalar relativo a essa área aqui, ó, numericamente igual ao valor dessa área. Já o corpo laranja, a área vai ser tudo isso, ó, 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 ó e ó. Então, isso significa que o corpo laranja, ele sofre um deslocamento escalar maior do que o verde, certo? Essa é a ideia. Então, eu vou colocar aqui, resposta. Resposta. A resposta é o laranja. Laranja sofre um deslocamento escalar maior, certo? Calma aí. Isso. Deixa eu ver aqui se tem. Tá. Pronto. Então, laranja, vou colocar um vermelho aqui. Um verde aqui. Pronto. Essa é a resposta. Beleza, pessoal? Deixa eu organizar melhor isso aqui. Deixa eu organizar, deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Só um minuto, deixa eu organizar isso aqui que eu não estou gostando não, tá bagunçado demais. Eu não gosto de bagunça não. Deixa eu organizar. Deixa eu organizar. Eu vou organizar, eu sei que eu vou. Ó, vou pegar isso aqui, vou puxar para cá. Aí vou pegar isso aqui, ó, vou puxar para cá, certo? Aí vou pegar isso aqui, vou puxar para cá. Isso. Posso até aumentar um pouquinho a letra aqui, ó. Aí vou puxar isso aqui para cá. Esses dois gráficos eu puxo para cá, ó, que é relativo a essa pergunta aqui. Pronto. E isso aqui eu puxo para cá. Pronto, ficou melhor. Certo? É. Organização é tudo. Porque depois, quando vocês forem estudar, né, fica melhor de entender as coisas. Né? Dá até gosto de olhar para o material organizado, mais apresentável, né, Maria Arena? Show de bola. A gente tem 10 minutinhos, dá para mostrar mais alguma coisa? A gente tem 7 minutos, na verdade. Deixa eu mostrar aqui o gráfico da aceleração. Certo? Eu mostrei o gráfico da posição pelo tempo. O gráfico da posição pelo tempo tem que dar uma reta. Certo? Só lembrando, só revisando aqui, ó. Eu mostrei o gráfico da posição pelo tempo, é uma reta, que é crescente ou decrescente, dependendo se o corpo tem movimento progressivo ou retrógrado. E isso é um gráfico da posição pelo tempo. Cuidado para não misturar os gráficos, certo? Tem que ficar muito atento. Geralmente o pessoal olha para o gráfico, aí nem olha quais são as grandezas que estão aqui representadas. Tem que ficar atento. Porque posição pelo tempo é uma reta, crescente ou decrescente, dependendo se o movimento é progressivo ou retrógrado. Se for um gráfico da velocidade pelo tempo, tem que ser uma reta horizontal. E a minha pergunta agora é, e se for um gráfico da aceleração pelo tempo? Aceleração pelo tempo. Vamos colocar aqui, letra C, gráfico da aceleração pelo tempo. Pronto, agora eu quero ver quem é que diz como é que vai ficar esse gráfico. Lembre-se que a gente está trabalhando o MRU, movimento retilíneo uniforme, que significa que a velocidade é constante.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando a velocidade é constante, que é o caso do MRU, a aceleração do corpo deve valer quanto, pessoal? Hein? Se a velocidade for constante, vocês acham que a aceleração deve ser positiva, negativa ou zero? O que vocês acham? Você tem um corpo que se move com velocidade constante. Isso aí, pessoal, tem que ser zero. Porque, como a gente viu, a aceleração, ela indica quão rápido a velocidade muda. Mas se a velocidade é constante, não há mudança, então a aceleração é zero. Ou então você pode simplesmente usar a equação, tá? Que é a equação da aceleração. Ó, deixa eu voltar aqui. Equação da aceleração, tá aqui. Se a velocidade é constante, qual é a variação de velocidade? Zero. E zero dividido por qualquer coisa? Zero. Então a aceleração é zero. Então isso significa que no movimento retilíneo uniforme, nós vamos ter duas coisas. A gente vai ter duas coisas. Deixa eu colocar aqui. A gente vai ter velocidade constante e nós vamos ter aceleração igual a zero. Tá? A gente vai ter isso no MRU, no movimento retilíneo e uniforme. Essas duas características. Tá? Velocidade constante e a aceleração, consequentemente, vai ser igual a zero. Então, pessoal, se a aceleração é igual a zero, eu pergunto a vocês, como é que fica esse gráfico? Certo? Só para fechar por hoje. Será que esse gráfico deve ser uma reta crescente, uma reta decrescente, uma reta horizontal, uma parábola, uma circunferência? Como é que já vai ser esse gráfico aí da aceleração em função do tempo, hein, pessoal? O que vocês acham? Alguém tem uma ideia? Ora, se vocês me disserem que o gráfico, que a aceleração é igual a zero, vocês mesmos me disseram isso. A aceleração é igual a zero. Então, eu tenho que traçar um gráfico aqui de maneira que, em qualquer instante, a aceleração seja igual a zero. Tá? Ou seja, ele vai ter que ser uma reta horizontal aqui sobre o eixo T, que aí, em qualquer instante, a aceleração vai ser quanto? Zero. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar a régua aqui, ó. Certo? Percebeu aí, Natália? Ó, vou colocar a minha réguinha aqui, vou pegar o lápis vermelho e vou traçar aqui a minha reta aqui, ó. Olha, sobre o eixo. Pronto, tá feito. Esse é o meu gráfico, certo? Esse é o meu gráfico. É uma reta horizontal sobre o eixo T, mostrando que em qualquer instante a aceleração é igual a zero. Tranquilo? Tranquilidade? Show. Então, pessoal, primeiramente eu peço desculpas a vocês por algumas vezes me enrolar aqui com o programa, mas é aquele negócio, né? A gente vai se habituando. Eu estou aprendendo agora a mexer com esse programa, é algo emergencial também, certo? Nunca mexi com isso aqui, é a primeira vez. E pelo ocorrido aí do Google, né? Que é algo fora do nosso alcance, né? De saber que do nada a aula vai fechar na cara da gente e a gente ficar aí a mercê da boa vontade do Google voltar a oferecer o serviço, né? Mas, de qualquer forma, eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. E lembrando, né, hoje nós temos uma atividade que vai ficar disponível lá no Google Sala de Aula. A princípio estava agendado para 10h30, mas como a gente teve esse problema, eu reagendei para hoje de 1h da tarde. Então, vai ficar aí de 1h da tarde até 11h59 de hoje para vocês fazerem. É importante que todos façam, porque no final do nosso módulo, a sua nota, né, vai ficar atrelada a essas atividades, tá, pessoal? Então, façam aí bonitinho, não é nada demais, vai estar relacionado àquele vídeo de termologia que eu passei para vocês, e é algo totalmente conceitual, de boa, em cima dos conceitos, o que é temperatura e tal, equilíbrio térmico, lei zero da termodinâmica, vocês viram lá no vídeo, certo? E aí, toda segunda-feira a gente vai ter uma atividade dessa. Então, é isso, meus amigos, valeu, boa semana para vocês, e até a próxima. Valeu, pessoal.